E aí, pessoal? Cara, eu sempre começo os vídeos com esse e aí, pessoal. Eu tenho que criar um bordão, talvez. Será que é alguma coisa mais de youtuber? Não, não. Enquanto não precisar ganhar vida como youtuber, não sejamos youtubers. Então, só... E aí, pessoal? Então, Álgebra 2. Eu estou devendo um vídeo ontem, mas ontem foi meio impossível, estava bem corrido. Teve seminário para assistir, teve reunião com um de iniciação científica, João, grande João. Aí teve uma live depois, aí ficou meio impossível, tá? Mas eu pretendo me redimir, tá? No vídeo anterior, a gente gastou um tempo quase infinito para, uma vez que a gente tem um anel A comutativo e com unidade, a partir disso aqui a gente construir esse anel A de X. A gente ficou um tempão construindo um negócio que a gente depois xingou de A de X. O anel de polinômios é uma construção A dolorosa, mas uma vez que você já viu que ela existe, o que importa para a gente é que A de X, o anel de polinômios na indeterminada X, ele é composto. Composto não, né? Somos matemáticos, vamos usar terminologia matemática precisa. A linguagem, né, que eu estava falando, tive que cortar, mas essas coisas acontecem. O anel de polinômios em determinada X tem como expressões dessa forma aqui, ó. Alfa 0 alfa mais alfa nx, onde alfa até alfa n pertence a coeficientes do anel, e n pertence aos naturais. Esse n pode ser inclusive um zero, tá? Porque natural inclui zero. Isso é o que a gente xinga de polinômio, tá? Esse cara aqui é um polinômio. Essa coisa aqui. E isso aqui, coisas dessa forma, são os monômios. Vejam, quando eu digo que são expressões dessa forma, eu quero literalmente dizer que são expressões mesmo. Tá? O que a gente vai ver hoje é que a gente pode usar essas expressões para definir as funções polinomiais. Tá? Isso é uma coisa que se confunde muito quando se estuda, principalmente em cálculo ou em contextos ainda mais elementares de matemática. Polinômio e função polinomial não são a mesma coisa em geral, tá? E mesmo quando elas são a mesma coisa, não são a mesma coisa de fato, eles são isomórficos. Eles se comportam de maneira equivalente para tudo que diz respeito à álgebra, mas não significa que eles são a mesma coisa enquanto conceito, tá? Isso é importante distinguir. Então, quando a gente fala de expressões dessa forma, é comum encontrar em textos mais apressados de álgebra, quando não vão construir o anel de polinômios direitinho, fala que são somas formais. Tá? E o que significa que são essas somas formais? Significa que quando a gente tem
em AX, dados P igual a P0. Eu vou escrever assim, tá? Quando eu escrever o polinômio igual a P, eu vou pensar nele como sendo PI, x elevado a I, para I menor que 1. Por enquanto eu vou colocar assim, N, senão vai ficar muito grande. Dados P e Q iguais, vai ser o mesmo N, né? Se tem expressões assim, para o que eu quero, é a soma de o I varia de 0 até N, o I varia de 0 até N. A gente faz isso aqui assim, P mais Q é igual a PI mais QI, XI menor ou igual a... Quando a gente fala em soma formal, o que está escondido é que quando eu faço esse alfa 0 com esse alfa 1x e faço esse alfa 0 mais alfa 1x, esse mais, embora ele tenha o sentido de soma em certo sentido, esse cara não conversa com esse. Esse mais ele está aqui apenas como um símbolo formal. Tá? Nesse tipo de expressão, o mais ele funciona quase como se fosse uma vírgula. Tá? Porque o x em questão aqui, ele está marcando para a gente uma posição, ele é um marcador de posição. Então aqui não tem o x, seria o x0. Tá? Ele marca qual vai ser a posição que a gente vai fazer na soma, num primeiro momento. A gente vai fazer a soma somente nos caras que têm a mesma posição. Então, aqui, como o coeficiente que está na iésima posição, ou seja, que acompanha que tem o grau, né? Isso aqui é o que a gente chama de grau do monômio. Mas o PI, que é o cara que está na posição XI, marcada pelo XI, será somado com o QI. Tá? Então, esse símbolo de mais aqui, quando tem essa expressão, a gente ouve falar que é uma soma formal por causa disso. Essa soma não é uma soma de verdade, no sentido de que está todo mundo se somando de algum jeito louco. Tá? Ele está mais aqui para marcar uma posição. Tá? Aí o produto, só para lembrar, o produto é do jeito que a gente faria. O P vezes é igual a você fazer o produto dessas coisas, fazer a distributiva. O produto é feito para dar certo do jeito que daria. A gente fez toda a continha aquele dia, foi o quê? Foi na terça-feira. Mas isso aqui vai ser você abrir esse negócio. Se você fazer isso, I menor ou igual que N, vezes isso, I menor ou igual que N. No sentido de que você vai fazer o P0 vezes o Q0, o P0 vezes o Q0, X, Q1X, certo? Você vai fazer o que você faria, o que você mais gostaria de fazer. A construção que a gente fez no vídeo anterior mostra que formalmente isso pode ser feito. Então, vai ser o P0 vezes Q0, P0 vezes o Q1X, mais o P0 vezes toda essa galera. Deixa eu colocar QNXN. Aí esgotou tudo que tinha aqui do índice igual a zero. Aí vai para o P1
vezes P0, esse P0 vai vir para cá, então vai ficar assim, ó. Fica um P0x, mais, tarará, e você vai fazendo isso tudo. Tá? Então, reticências aqui. Então, a multiplicação funciona como a gente... Isso vai ser um anel, vai ter unidade. A gente pode enxergar o anel A contido dentro dessa coisa, tá? Então, foi doloroso aquilo tudo, mas só para mostrar que a gente tem o direito de considerar um animal com esse comportamento. Em particular, coisas que merecem um destaque antes da gente avançar, a gente viu que se P pertence ao anel de polinômios, ou seja, se P é um polinômio e P é diferente de zero, então quando a gente escreve esse P assim, deixa eu colocar o P1 ainda, né? É bom. Então quando a gente escreve isso aqui, ó, quando a gente abre ele como uma formal, e eu vou até usar outra letra, porque eu estou só usando o N, então vou colocar um N aqui, porque pode... Então, esses caras que aparecem aqui, esse e esse aqui, eles são únicos. Então, com M pertencente aos naturais e P0 até PM único, onde esse último PM é diferente de zero. Porque, claro, eu poderia colocar aqui mais 0, xn mais 1, tá? Mas quando a gente exige que o último seja diferente de zero, esse cara é último. Essas coisas todas são únicas. Daí, quando a gente está nesse contexto, o M, eu só estou fixando os nomes que estão nas notas de aula. Então, esse M a gente vai denotar assim, ó, é de P, tá? É o maior, é o número natural correspondente ao maior coeficiente não nulo que aparece na expressão do polinômio como soma formal, tá? O coeficiente é não nulo. Perdão, não é que o M é não nulo, o coeficiente é não nulo, tá? E o coeficiente livre. Então, isso aqui é o que chama de polinômio. Grau de P e PM é o coeficiente líder. Nossa, não sei escrever, mas é o coeficiente líder. Tá legal? Só um pouco de nomenclatura. Então vejam que, por exemplo, quando a gente olha aquele tinha visto que pega A em A de X, ele manda que você manda A em A mesmo, né? Mas esse A você está vendo como, vamos colocar assim, colocar assim, A x0 0x1 ou só 0x. A gente está vendo o A aqui dentro, assim. Então vejam que aqui o M correspondente é 0, tá? Então você pode ver o A contido em A de X. A gente pode enxergar o A como sendo o conjunto de todos os polínômios que estão, que estão no anel de polinômios, que tem grau 0, tá? Tá, que o grau de P é 0. Costuma se xingar por conta desse tipo de interpretação os polinômios que têm grau 0 são chamados de constantes, porque eles
eles não têm indeterminada, tá? Isso vai fazer mais sentido quando a gente falar de função polinomial. Então, polinômios com grau zero são ditos constantes. Ok, isso foi só mais para um pouco do que a gente viu no último vídeo. Para fechar um pouco a questão de nomenclatura, tá? E meio que passar um pouco da questão do trauma da construção, porque é uma construção dolorosa mesmo. E eu nem fiz a versão geral para vocês. Talvez eu faça ainda por alto. Tá? Então, isso é uma coisa, grau e coeficiente líder. E aí, em particular, vale isso aqui. Vou até colocar... O que aconteceu? Ah, tá. Vou até colocar aqui. Dados P e Q pertencentes a X. Esses dois polinômios eles são iguais se e somente C quando a gente olha as respectivas entradas deles, os coeficientes correspondentes eles são iguais 2 a 2. Então, vai ser C e somente C. Se eles forem nulos, acabou, não tem graça, mas C e somente C quando a gente fizer é melhor eu destacar, né? Porque dados P e Q, não que eles sejam não constantes, mas diferentes de zero, dados, se a gente tem dois polinômios que ambos são diferentes de zero, então eles são iguais. Eu estava esquecendo qual era a condição que eu tinha aqui. Eles são iguais se somente C, eles têm o mesmo grau. Aliás, eu coloquei isso aqui. Isso, eu tinha colocado aqui. Ó. O P tem que ser diferente de zero para a gente falar desse grau aqui, porque justamente o polinômio nulo você consegue escrever ele como qualquer combinação nula desses xj's. Tá? Você consegue escrever o zero como sendo 0 mais 0x mais 0x a sétima mais 0x a 1 milhão. E também consegue escrever como sendo 0 x ao cubo mais 0 x elevado a 42. Não há unicidade, digamos assim. Então, é um detalhe técnico. E aí você fica assim... E não teria quem é o primeiro cara não nulo, porque todos são nulos. Então fica meio complicado você definir o grau do polinômio zero. Alguns contextos fazem isso, o nosso simplesmente não vai definir. Então, se eu tenho dois polinômios que são diferentes de zero, tá? Eles são iguais se eles têm o mesmo grau. E quando a gente olha os coeficientes de cada monômio correspondente, a gente vai ter isso aqui, ó. P igual a QI para todo I menor ou igual que o grau dele, que é igual ao grau de Q, tá? Então, dito isso, o que eu quero discutir com vocês hoje vai ser a questão do morfismo de avaliação e como isso permite para a gente falar sobre funções polinomiais. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é enunciar a propriedade universal do anel de polinômio. Então, o teorema é esse aqui. Se você tem dois anéis, aqui eu frisei de novo, comutativo com unidade, do jeito que a gente gosta. Aí tem um morfismo F minúsculo, um Fzinho, morfismo de anéis de A para B.
E você fixa um Bzinho em B, qualquer. Fixa um elemento do codomínio aqui, do contradomínio, como você preferir. Fixou essas informações? Então, vai existir um único morfismo de anéis, cujo domínio é o anel de polinômios em determinada X. A imagem está contida no anel B. E esse morfismo de anéis definidos nos polinômios, quando você restringe ele a polinômios constantes, quando se faz f de azinho, dá o fzinho de azinho, onde esse fzinho é o f original. Isso vai acontecer para todo elemento do anel. E mais ainda, f de x é igual a b. Isso é muito importante. Em diagrama, o que está acontecendo é o seguinte. A gente tem aqui o anel. Aqui tem o anel B. E esse é o morfismo F, que pega coisas daqui e manda para cá, de modo compatível com as operações. O que o teorema está falando é: escolhe qualquer desgraçado aqui. Escolhe um bichinho aqui. Então, escolhe um bichinho, um Bzinho que pertence a B. Fixou esse cara, fixou 1. O que a gente vai ter é o anel de polinômios aqui em cima. A gente vai conseguir fazer um morfismo do anel de polinômios para cá, tá? Tal que quando você considera a inclusão, lembra que tinha essa inclusão aqui, que eu chamei de φ agora. Em algum momento eu vou conseguir escrever. Eu vou até pausar. 1 ano depois eu consegui escrever, tá? Então, lembra que tinha esse fizinho aqui que eu tinha colocado, que era inclusão. Ó, o que esse fizinho faz? Ele pega um A aqui e manda meio que nele mesmo. Só que visto como polinômio, como expressão polinomial, como soma formal, onde o zeroésimo coeficiente é o próprio A e todos os outros são nulos, tá? Então, a expressão dele como soma formal é só o próprio A. Então, a gente enxerga ele assim. Então, quando a gente faz isso aqui, comuta. Tá? E não só isso, esse cara que a gente fez aqui, esse F, quando ele pega o xzinho aqui em particular, que o x enquanto... o que é o x? É um indeterminado, ele é um negócio que marca a posição. Só que ele é um elemento do anel, porque o x a gente está pensando assim, é o 1 vezes x. Tá? Então, esse cara que mora aqui, ele vai ser levado justamente nesse Bzinho que a gente tinha feito. Na prática, o que esse teorema vai dizer para a gente é o seguinte: você está com um morfismo aqui, eu tenho meu F, eu quero definir um morfismo que tem alguma coisa a ver com esse F aqui na anel de polinômios. Basta você dizer para onde o x, para onde esse cara tem que ir. Disse para onde ele tem que ir, pronto. Vai existir um único cara que faz aquilo. Ele, em certo sentido, é definido de uma maneira natural. Então, você não precisa se preocupar com provar que é morfismo de anéis, e que comuta com soma, com produto. Você não tem que fazer aquilo. Porque você já fez isso uma vez em um teorema. É como em álgebra linear, quando você define uma função linear na base. Eu quero que nesse vetor vai aqui, nesse vetor vai acolá, e nesse vetor vai lá. Pronto, você não precisa explicitar, mostrar que quando se faz as combinações, etc., isso vai ser uma função linear. Porque você já fez uma vez, você já viu que basta definir uma vez na base e você estende linearmente. Aqui, em certo sentido, é uma variação disso.
mas é uma extensão, você vai estender algebricamente, você não vai estender só de maneira linear, tá bom? A prova é bem simples, eu vou só dar ideia porque ela está feita em detalhes nas notas de aula, tá? A coisa toda se baseia no seguinte, você tem um polinômio, ele se expressa dessa forma aqui, tá? Essa forma é única se o p for diferente de zero. Se não for diferente de zero, se ele for igual a zero, isso aqui, todos os PIs tem que ser zero, mas o n pode colocar qualquer n, e aí você não vai ter a unicidade do n. Mas então a ideia é você definir o f do p, seria f disso, você quer que seja um morfismo de anéis. Então tem que distribuir com a soma. Então quando você fizer a f aqui, você gostaria que a f entrasse. Então você já define de modo que isso aconteça. Então vai ser a f, vai ter um f aqui. Tá? Só que, como a gente quer que seja um morfismo de anéis, então vai distribuir para o produto. Então a gente vai ter que definir isso. F de PI. Então, isso aqui ia ter que acontecer inevitavelmente. Vezes F de X elevado a I. Finalmente, a nossa única exigência a mais é que quando você faz o F do X, você gostaria que ele fosse no B. Então, como aqui é f de x vezes f de x vezes f de x vezes f de x, a gente não vê outra alternativa que não seja. E como esse f de x a gente quer que seja b, o que nos resta é d. Sim. Então, o resto da demonstração consiste em mostrar. Esse argumento que a gente fez, essencialmente, foi mostrar que se existe um morfismo de AX para B que restrito aos polinômios constantes é igual ao fzinho original e em x dá B, então ele tem que ter essa cara. Isso foi o que a gente mostrou. Se ele existe, então tem essa cara. O resto é mostrar que essa regra determina de fato um morfismo de anéis. E isso é só brincar com os somatórios, tá? Então, e está feito com cuidado de aula, então não vou gastar tempo com isso aqui. Agora, para que a gente usa isso? O que aconteceu com o meu mouse? Ah, achei, meu mouse está aqui. Isso dá para a gente, então isso é a propriedade universal, porque esse f é único, é uma propriedade. Ele tem a mania de ir pro negócio. Isso dá para a gente a ferramenta para a gente formalizar aquela primeira coisa que a gente tinha discutido quando entrou em polinômios. Eu não sei se vocês lembram. A proposta tinha sido formalizar o que em álgebra significa você escrever uma coisa assim. Tá? Para encontrar o valor de x. Porque isso aqui é uma letra, não é um número, em que sentido isso é, tá? E a gente ainda não formalizou. A gente deu sentido para isso. Isso aqui, a gente sabe que é um polinômio. Só que esse polinômio não é igual a 15. Então, essa igualdade aqui, ela não faz sentido ainda. Você escrever 2x mais 1 igual a 15, dentro do cenário da álgebra, é uma coisa completamente estranha, tá? Porque esse polinômio aqui tem grau 1, por exemplo. O coeficiente líder dele é 2. Esse cara é um polinômio constante, o grau dele é 0.
centilíder dele é 15. Eles não são polinômios idênticos. Então, o que, que a pessoa quer dizer quando ela escreve isso aqui? Então, ela secretamente, o que a pessoa está fazendo é, ela está usando a propriedade universal do que foi o teorema anterior, propriedade universal do anel de polinômios. Porque a gente está nesse cenário aqui, ó. Então, suponha, eu vou fazer a versão geral. Então, suponha A subanel, suponha que A é subanel de B. Então, a gente tem A contido em B e a inclusão é um morfismo de anéis. Tá? A unidade desse é a unidade desse, o zero desse é o zero desse, a soma aqui dentro é a soma que eu faria se estivesse aqui, tudinho isso aqui bonitinho. Legal? Agora, fixado B pertencente a B, um elemento qualquer, a propriedade universal, anel de polinômios, dá pra gente esse cara que a gente vai xingar assim. O último teorema. Nos um único pode xingar ele assim, e v beta de ax em b, tá? Tal que ele satisfaz duas coisas. E v beta. Isso aqui vai ser de evaluation. Eu acho que a pronúncia é essa, evaluation, mas que seria algo como avaliação ou avaliação, mas avaliação acho que em português não existe. Avaliação, você avalia em beta, avaliação em beta. Tal que o EV é igual a e tal que a evaluação, essa função avaliada em x, dá o beta. Tá? Na prática, isso é essencialmente a mesma coisa que a gente estava fazendo antes, mas lembra como que esse cara aqui é definido? Esse EV beta num P, pelo que a gente viu na ideia da demonstração, ele por definição, se o P era aquela soma dos PIs vezes xi com i até n, então isso aqui vai ser esse negócio, né? Onde vai ser você repetir, você vai fazer o que aqui a gente está usando a inclusão. Lá era um F, né? Lá ia ser um F de um P beta elevado. Só que esse F de PI, que seria o morfismo que sai de A para B, aqui é a inclusão no lugar daquele F. É o I de A que manda o A em A. Então, em particular, ele manda o P em P. Então, isso aqui vai ser vai ficar só o próprio PI, que é a imagem de si mesmo pela função inclusão, vezes o beta elevado a i, com i igual a 1 até n. Então, esse morfismo único dado pela propriedade universal, naquele caso, que era para qualquer função, quando é inclusão, ele dá para a gente a evaloação, que o pessoal gosta de falar evaluation, que é você pegar que é explicitamente você pegar um negócio assim, vou escrever bem na mão. É você pegar uma coisa desse tipo aqui, 2x mais 1, esse polinômio,
E aí você manda no 2 beta mais 1, onde esse beta é alguém fixado, alguém que existe no B. Tá? Então esse aqui pertence ao A. Esse aqui pertence. Então existe esse negócio. Bom, mas e daí, né? Bom, então isso permite. Isso aqui a gente fez para um beta fixado, né? Só que aí, nota, como a gente fez para um. Se a gente fixa P agora, então fixado P pertencente ao A, ao anel de polinômios, para todo beta que pertence ao B, existe a evaluação em beta do P, que pertence a B. Então, o que a gente está fazendo com isso que a gente está fazendo para cada beta de B, a gente está associando um elemento do B. Então, o que a gente tem seria isso aqui. Pode escrever assim, ó. EVP de B em B, que manda um beta na sua evaluação. Eu vou falar evaluação. Nesse P fixado. Aí isso aqui explicitamente está pegando um beta e está mandando nessa coisa no PI beta e menor ou igual, onde só para de onde veio esses PIs, de onde veio esse N, que a gente está pensando nisso aqui. O P tem essa expressão polinomial. Bom, então, uma função dessa forma, minha nossa, dessa forma é dita polinomial. Isso é uma função polinomial. Uma função que é induzida por um polinomial. Tá? E o que isso tem a ver com o 2x mais 1a igual a 15? Então, exemplo. Aquele negócio que a gente tinha colocado lá, vamos fazer assim, ó. Para A igual a B, e com esse B sendo igual ao próprio Z, tá? Anel dos a gente vai pegar esse polinômio aqui, 2x mais 1, que pertence a zx. A letra está melhorando bastante nessa lousa. E a gente vai pegar beta. A gente vai pegar gama igual a 15. Tá? Então, aquela expressão 2x mais 1 igual a 15, quando a gente quer 2x mais 1 igual a 15, isso aqui formalmente significa você uh, 2x mais 1 igual a 15, né? Isso aqui, no caso, quando você olha isso com o intuito de encontrar o valor de x. Porque isso aqui não é uma igualdade de polinômios, isso aqui é algum outro sentido. Isso aqui, se encontrar o valor de x que as pessoas falam que torna essa equação verdadeira, formalmente significa encontrar beta pertencente aos inteiros, tal que
evaluação do beta, a evaluação do polinômio 2x mais 1 no beta é igual a 15. Agora, isso aqui, sim, ocorre se somente C. O que é evaluação? É você colocar o beta no lugar. 2 beta mais 1. E isso aqui ocorre se somente C. O beta é igual a 7. Então, essa discussão toda foi para ver o seguinte. A gente tem o direito de fazer expressões polinomiais que elas a princípio não, mas a gente pode usar isso para determinar funções que são polinomiais. E aí esse tipo de igualdade, o x, que a princípio ele é uma letra, ele é toda letra. O que é o x? O x, enquanto você está olhando como polinômio, ele é uma indeterminada. Agora, quando você... ele tem o mesmo caráter de um número, é um elemento fixado de um anel. Ele não é uma variável, ele é uma coisa fixa, ele tem a sua existência completamente determinada. Tá? Só que aí quando você usa esse polinômio para determinar uma função polinomial, no caso que é dessa, ele passa a marcar uma posição onde para cada valor de B do seu anel, você vai atribuir um novo usando aquela expressão polinomial. Então, essa fica assim destrinchada essa dicotomia da natureza do x numa equação. Tá? Agora, o que pode estar incomodando uma galera é isso aqui, ó. E eu entendo. Eu estou escrevendo EV beta para denotar isso aqui. PI, beta I e menor ou igual. Só que muita gente costuma fazer o seguinte. Aqui a gente estava pensando, escrevendo P, PI, XI e menor ou igual que N. Beleza. Agora, o que muita gente faz? A galera vai, pega, escreve, em vez de escrever P, escreve PX. Tá? Isso aqui a gente, em geral, quando escreve assim, está pensando como se fosse uma função, né? A função no parâmetro x é igual a isso aqui, justamente para indicar que se eu pego qualquer coisa e coloco no lugar do x aqui, eu coloco aqui de volta e aí eu vou ter um valor a depender do que eu coloquei aqui. Então, secretamente a pessoa já pensa no polinômio como sendo a sua função polinomial quando ela está escrevendo assim. Tá? Não tem problema, completamente. Porque aí quando você tem essa notação, quando a gente escreve assim, esse negócio a gente escreveria assim, P de B. Por quê? O que a evaluação do P em beta fez? Perdão. Em beta. O que a evaluação do P em beta fez? Ela pegou todos esses x's que apareciam aqui e trocou por beta. É o que faz com essa notação. Então, por que eu estou escrevendo essa coisa horrorosa aqui, com essa coisa horrorosa, em vez de escrever esse negócio muito mais intuitivo, é mais fácil de entender? Porque eu me preocupo com vocês. Renan é um professor preocupado com as questões éticas e morais que estão envolvidas na escrita algébrica de seus alunos. Tá? Deixa eu explicar um pouco melhor onde está a minha preocupação. Vamos fazer isso aqui. Ó. Lembra que a gente
tem, dado o anel B fixado, então, fixado o anel B, a gente tem o anel de todas as funções que saem de B para eu lembrei desse cara no último vídeo, tá? Então você soma funções coordenada a coordenada, faz o produto coordenada a coordenada. Tá legal? Bom, agora a gente tem, e claro, aqui a gente está pensando em A contido em B, tá? A contido em B. Pega agora o anel de polinômio A de x. Se eu pego o polinômio P fixado, eu vou escrever assim ainda, tá? A gente viu que a gente tem o direito à avaliação, tá? Que é a função polinomial induzida pelo P. Só para dizer aqui, onde o EVP é a função que sai de B em B e manda um B. Eu não vou escrever aquela coisa toda. Aliás, eu vou fazer assim, ó, mandando isso aqui. Isso é muito legal fazer isso, pessoal. Que eu copiei, eu vou diminuir aqui. Não coube. A gente não entra em pânico. A gente esse negócio é muito bom. Passo para pronto. Então, a gente tem essa correspondência que pega um polinômio e manda na sua função polinomial induzida. Isso dá uma função legítima, uma função muito bonitinha. Vocês estão vendo meu papel de parede aqui. Ok. Onde está a última? Aqui. Não, aqui era a última. Ué, onde eu estava escrevendo? Legal. Pera aí, deixa eu pausar. Tirei tudo da tá, então, consegui arrumar aqui de volta. Essa correspondência que a gente tem aqui, ela é uma função legítima do anel de polinômios no conjunto de todas as funções. Tá? Só que mais do que isso, a gente pode até chamar essa aqui de evaluação. Pega o P e leva no EV de P. Isso não é só uma função, é um morfismo de anéis, porque o AX é um anel e o F de B em B também é um anel. Agora, a imagem desse morfismo de anéis é o conjunto de todos, quando você olha aqui dentro, vai ser o conjunto de todas as funções de B em B que são dadas por polinômios com coeficientes em A. Tá bom? O que a gente gostaria, então, que acontecesse? Tá? Se essa notação aqui fosse inofensiva, se você ver um polinômio como a sua função polinomial induzida fosse inofensivo, isso aqui deveria ser injetor. Isso deveria ser um morfismo injetor de anéis. Porque aí esse anel que a gente fez aqui, ele seria isomorfo à sua imagem por meio desse morfismo. E eu poderia vê-lo aqui dentro. Vê-lo aqui dentro é justamente esse processo de ver aqui dentro. É você deixar de vê-lo como polinômio, como expressão polinomial fora e vê-lo como função polinomial. Tá? Só que isso não acontece sempre. Tá bom? Eu vou fechar o vídeo com um exemplo disso. Eu queria ter falado de mais coisa, mas eu acho que não há pressa, não temos pressa. Então vamos pegar aqui então aqui colocar aqui, né? Exemplo. Eu falei, mas não escrevi.
esse negócio de AX em F nem sempre é injetor. Aliás, mostrar que que é morfismo de anel é um exercício legal, tá? Porque não dá o mínimo trabalho se você lembrar de como usar as propriedades, tá? De unicidade do morfismo de avaliação, tá? É um exercício bem interessante. Se alguém tiver dificuldade, pode me mandar um e-mail e aí eu faço direitinho para vocês. Tá? Então, mas o que importa é que vê que ele é morfismo é tranquilo, mas o problema é que a intuição diz que ele tem que ser injetor e ele nem sempre é. E é o que eu vou mostrar aqui. Ok? Então a gente vai ser um exemplo bem simples. A gente vai pegar A igual a B, no caso, e ambos vão ser iguais ao anel dos inteiros quocientado pelo ideal dos múltiplos de 2. Então, explique que é de 0 e 1. Tá? Então, é um corpo, na verdade. Tá? Corpo de dois elementos. A gente já viu que quando a gente faz o quociente de um anel por um ideal primo, ele é um domínio, e a gente viu que domínios finitos são corpos. Isso aqui é um corpo finito. O pessoal também gosta de escrever isso aqui como F2, tá? Então, tudo bem. Esse vai ser o nosso anel de coeficiente. Agora, eu vou pegar esse cara aqui. P igual a x quadrado mais x pertencente a esse anel. Tá bom? Vejam que isso eu escrevi assim, mas eu poderia ter escrito assim, ó, é 1 barra vezes x quadrado mais 1 barra vezes, tá? Porque aqui tem o 1 multiplicando. Pois bem, por que esse cara é tão legal? Nota que a gente pode escrever o P assim, ó. P ele é igual a x vezes x mais 1, tá? Então, quando a gente faz a avaliação dele, quando a gente faz o EV desse polinômio para, deixa eu mudar isso aqui de note que isso, não, tudo bem, eu apago. É a então, a gente tem isso. Então, para B pertencente a B, no caso BA, tanto faz, eles são iguais. Pega qualquer B em A. Só tem esses dois caras. É fácil de verificar. Quando a gente faz a avaliação em B desse polinômio, vai ser a gente fazer B vezes B mais 1. Mas qual a graça? A graça é que se B é zero, é o zero barra, e eu faço isso aqui, então claramente vai dar zero. Tá? Mas se o B é 1, o zero nesse caso ele ia ser trivialmente um cara que faz dar zero. Mas se o B é 1, aqui vai ficar 1 barra vezes 1 mais 1 barra. E 1 mais 1 barra, 1 barra mais 1 barra aqui é zero. Então isso aqui dá zero. Independente do B que você pega. Então o que a gente mostrou,
Deixa eu ir para lousa final. Em algum momento eu vou chegar na lousa final. O que a gente mostrou foi que esse anéis é um morfismo de anéis. Que sai do Z2, Z, X, e vai nas funções de Z, 2 em Z, 2Z. Isso é um morfismo. Se fosse injetor, quando a gente faz EVP, e isso aqui dá o zero do anel, isso aqui deve ser a função nula, a gente mostrou que quando a gente pega o EV do P, isso dá a função que sai do Z2E e vai no Z2 e manda qualquer Bzinho aqui em zero. Essa função aqui é o zero desse anel. É a função constante igual a zero. Ela dá sempre zero. Independente do B que você coloca aqui, ela dá zero. E o que a gente viu foi que, independente dos Bs que estão em A, porque só tem 2, vai dar zero sempre. Então, esse polinômio induziu a função nula. Então, você pegou um cara e foi no zero. Para ser injetora, a gente teria que garantir que P é zero. Só que o P, ele não é o polinômio nulo, porque os coeficientes dele são exatamente 1 e 1, que são os únicos elementos não nulos, que é o único elemento não nulo desse anel. Então você pegou um polinômio que não é o polinômio nulo. Então você pegou a expressão polinomial, não é uma função, é uma expressão polinomial que não é expressão nula, tá? E essa expressão polinomial induziu uma função que é nula. Então esse morfismo de anéis não é injetor. Então você não tem essa segurança, essa garantia de que polinômio e função polinomial é a mesma coisa, tá? Então você pode ter coisas, tem polinômios não nulos que induzem funções nulas. Então é desonesto, é desonesto e é perigoso você escrever assim para denotar um polinômio, tá? Mas em alguns contextos é tranquilo, você pode, em alguns contextos você tem o direito de escrever assim, porque em alguns contextos aquele morfismo é injetor. Quais contextos são esses? São os contextos em que o seu anel, em que o anel em questão aqui, o B, sempre que o B, isso aqui vai ser um morfismo injetor, sempre que o B for um domínio infinito. Se o B for um domínio infinito, isso vai ser injetor. Tá? Mas isso vai ficar para o último vídeo dessa primeira parte de álgebra, tá? Que eu provavelmente vou gravar Eu vou tentar gravar nesse final de semana, para já encerrar essa parte agora. Mas talvez na terça-feira eu encerre, então. E aí depois a gente vai começar com a segunda parte do curso. Aqui é o que a gente estava vendo, ó. É o que estava escritinho, as notas de aula do curso. E aí depois a gente vai entrar em tecnicalidades polinomiais. A gente vai ver como que polinômios se comportam quando o anel de coeficientes não é um corpo. A gente vai ver o teorema de Gauss. A gente vai ver algumas outras coisas sobre algumas coisas que estão no ementa que colocaram lá, que eu não sei por que colocaram. Sobre... Parece mais... Enfim, eu nem sei dizer por que está lá, mas está lá. E aí a gente vai começar a ver isso, tá bom? Então, obrigado pela paciência. Fiquem em casa, tá? E agora eu vou jantar. Tchau, tchau.